Boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, preso pela PF, pode ter intermediado doações a políticos. Condenado no mensalão petista, ex-deputado José Genuíno passa por avaliação médica em Brasília. Moradores de São Mateus, na zona leste da capital, fazem passeata por mais segurança. Jovem é morto em confronto com soldados da Força de Pacificação na favela da Maré, no Rio. Em protesto, moradores fecharam a linha amarela. A situação das calçadas de São Paulo é motivo de reclamações de muitos paulistanos. O Ministério da Saúde vai analisar estudo que questiona a eficácia do Tamiflu no tratamento da gripe suína. Na Itália e na França, protestos contra o governo terminam em confronto com a polícia. E as novidades da maior feira de mergulho da América Latina, que acontece em São Paulo. No próximo dia 4 de maio, a lei que regulariza as calçadas, os muros e a limpeza pública nas ruas de São Paulo completa um ano. Nossa equipe foi às ruas descobrir se as regras da legislação estão sendo cumpridas. Bairro Jardim Helena, zona leste da capital. As calçadas por aqui não chegam nem a meio metro de largura, enquanto a legislação exige o mínimo de 70 centímetros. Mato alto e carros estacionados são proibidos. Comerciantes instalaram essas barras de ferro para evitar que os veículos invadam a calçada. Só dá para andar mesmo no meio da rua, porque se andar na calçada a gente cai. Então tem que ficar disputando o espaço com os carros. Os moradores da Moca também sofrem com os desníveis das calçadas. Normalmente, uma feira perto de casa é sinônimo de passeio em família, mas para a Fernanda é grande a dificuldade de chegar até a rua da feira com os 3 filhos pequenos. Muitos buracos, não dá para descer com o carrinho, muito ruim. E aí você acaba se arriscando vindo aqui pela rua? Tem que se arriscar para vir pela rua, porque pela calçada não dá. Além de pais com carrinhos de bebê, idosos, portadores de deficiência física e pessoas que têm dificuldades de locomoção são os que mais sofrem com as ruas irregulares da capital. Eu acho horrível, principalmente para o idoso, porque é muito buraco e muito essas ruas de descida que tem aqueles degraus, aquelas coisas. Seu Manuel conta que já caiu na rua. Tombei e fiquei assim, sentei já 2 vezes. E se não bastasse os buracos e os desníveis nas calçadas, ainda tem morador que bloqueia parte da área para realizar obras de reforma. De acordo com a lei municipal em vigor desde maio do ano passado, recebe multa de R$ 300 quem obstruir uma calçada com mobiliário urbano ou qualquer meio que dificulte o acesso de veículos e a circulação de pedestres. Júlio teve de andar pela rua com os 2 filhos para desviar desta obra na calçada de uma casa. Cada uma é totalmente de uma forma, com um tipo de material. Por exemplo, se tivesse uma pessoa que tivesse cadeirante aqui, já não poderia passar aqui por causa dos desníveis e tal. Isso é um desrespeito ao consumidor. Primeiro porque assim, tem a parte do contribuinte, que é a pessoa dona da casa, e tem a parte da prefeitura. Então parece um desrespeito para nós que moramos aqui, que usamos todo dia esse espaço que é comunitário, né? Em Santo André, 3 pessoas morreram e uma criança continua internada em estado grave após uma tentativa de roubo a um ônibus terminar em um trágico acidente. O desastre aconteceu ontem depois que um ladrão anunciou um assalto dentro do ônibus na Avenida São Bernardo. O motorista se assustou, acelerou e em seguida perdeu a direção do veículo, colidindo com 2 carros e outro ônibus. Um dos automóveis foi completamente destruído. Dentro do veículo estavam um casal e as 2 filhas. O homem e a mulher de 43 anos e a filha mais velha, de 24, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A filha mais nova, de 9 anos, continua internada em estado grave. O assaltante, que quase foi linchado pela população, foi preso em flagrante pela polícia militar. Familiares de vítimas que sofreram violência na capital realizaram em São Mateus, na Zona Leste, uma passeata para pedir mais segurança. 2 grupos saíram do extremo do bairro com carro de som, faixas, lenços brancos e caminharam por 2 horas. Faz 9 meses que mataram meu filho. Entre meio Cidade Tiradentes e Guaianazes, naquele meio aí. Deram 3 tiros.
Um nas costas, um no peito, um na perna. Aí meu filho foi agonizando até uns 10 metros antes de chegar no portão da casa dele. Já caiu em óbito já. O mais recente foi o sogro do meu filho, que foi assaltado agora da sexta-feira. Levaram uma carga de 52 mil e era o emprego dele, tiraram praticamente o ganha-pão dele, o carro tinha acabado de comprar. Seu Luiz, que vive há 35 anos em São Mateus, já perdeu a conta de quantas vezes foi roubado. O medo de assaltos tem mudado a rotina dele. Eu aumentei o número de funcionários para ficar sempre alguém aqui fora, para na hora de fechar, na hora de abrir, colocamos alarme, câmera. Assim como o seu Luiz, outros comerciantes adotaram as câmeras de monitoramento. Esta daqui, de um lojista do bairro, registrou no início do mês o roubo a uma família. O carro para e fecha o veículo que vem logo atrás. 5 homens obrigam as pessoas a descerem. Um deles revista o motorista. Em menos de 1 minuto, o grupo leva os pertences e o carro. Próximo à Avenida Hagé Bischoff, essa rua é chamada pelos moradores de Rua dos Assaltos, depois dos constantes roubos a pedestres e carros. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, nos primeiros 2 meses de 2014, foram registrados mais de 1.200 casos aqui em São Mateus, uma média de 20 ao dia. Enquanto o cartório estiver aberto, nós estamos aqui olhando o carro. Mas quando ele chega e estoura, eu tenho que sair fora, porque senão sobra, né? O dono do carro chega e fala: "Ô, você pediu para olhar o carro", aí fica feio. Mergulhadores profissionais e amadores têm um final de semana para conhecer as novidades da maior feira de mergulho da América Latina, que acontece em São Paulo. Por lá, uma iniciativa inclui as pessoas especiais em várias atividades. Conhecer o fundo do mar de pertinho. Desejo das primas Lívia e Luana. Quero mergulhar um dia no mar, porque eu acho que vai ser bem legal. Mas algum receio? Na hora de deitar, colocar aquele negócio pesado, é muito difícil. No alto dos 8 anos de idade, lá vão as duas. Máscara, nadadeira, colete, cilindro de oxigênio. Esse é só o começo. Nossa, é muito difícil, mas depois vai se acostumando e fica bem fácil, bem legal. Parece que tá no fundo do mar, assim, cheio de coisas, e é legal. E que tal incluir nessa experiência um público muito especial que poucas vezes tem a chance de mergulhar? Nessa iniciativa inédita, portadores de síndrome de Down foram convidados a encarar esse desafio e ter uma visão bem diferente do mundo. A água é a melhor coisa, eu adoro piscina. E também ficar aqui é tudo de bom. Pra gente é uma emoção muito grande, porque eles têm uma força tão grande, eles têm uma vontade de vencer tão grande, que qualquer desafio que eles conseguem ultrapassar é motivo de festa. Por um ano, esses instrutores de São Paulo, acompanhados de educadores físicos e psicólogos, vão aprimorar a técnica com deficientes intelectuais. A gente não está aqui pregando que pessoas com deficiência intelectual vão ser exímios mergulhadores, mas um trabalho bem feito na piscina, você consegue trabalhar a parte de coordenação motora, você consegue trabalhar a psicomotricidade, você consegue trabalhar aspectos respiratórios, você consegue trabalhar a ansiedade, que são fatores primordiais no desenvolvimento dessas pessoas para a integração deles na sociedade. Se depender da reação da Paola, de 23 anos, o sucesso parece garantido. O que é mais interessante? Mas o diferente são respirar. Um pouquinho, não muito não. Com treino, fica aí quanto tempo? Bastante. Tubarões, peixinhos e tantos animais que vivem nos oceanos encantam quem um dia vai conhecer ou quem já aprecia a fauna e a flora submarinas. Christian Dimitrios é fotógrafo e cinegrafista. Entre uma viagem e outra, parou em São Paulo, na maior feira de mergulho da América Latina. Aqui veio mostrar os bastidores do seu trabalho. Basta encarar um pouco esse desafio de aprender a mergulhar, que é só aprender. Uma vez que você aprendeu, você pode desfrutar desse mundo, da sensação de estar lá e de conhecer cada um desses habitantes que vivem aí debaixo d'água. Então, quem vai começar a brincar?
A Pine Dive Festival vai até amanhã, das 9 da manhã às 8 da noite, no Parque Anhembi. Entrada grátis para quem se inscrever no site pinefestival.com.br. Revista Isto É traz detalhes da investigação do caso de lavagem de dinheiro supostamente comandado pelo deputado federal André Vargas, do PT. A publicação teve acesso ao inquérito do STF que investiga se o deputado cometeu crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. No processo, o Ministério Público Federal afirma que Vargas montou um esquema de lavagem de dinheiro para justificar doações recebidas durante campanhas. A prática teria começado em 2006 e se repetido na campanha de 2010. Vargas também é acusado de usar notas frias para justificar saques irregulares. A polícia investiga se empresas no nome de vários familiares do deputado também encobririam o esquema. Segundo a revista, cerca de 200 pessoas seriam laranjas do vice-presidente da Câmara, André Vargas, que está licenciado do cargo. O deputado ainda é acusado de ligações próximas com o doleiro preso na Operação Lava Jato, Alberto Youssef. O deputado nega todas as acusações. E a revista Veja traz mais detalhes da investigação da Polícia Federal sobre o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A Polícia Federal suspeita que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, intermediava doações de empreiteiras a políticos, num esquema que movimentou de forma suspeita cerca de 10 bilhões de reais. Uma tabela escrita à mão, apreendida na casa do ex-diretor, revela que ele seria o elo entre empresários e políticos. Paulo Roberto registra, por exemplo, o repasse em 2010 de 28 milhões e meio de reais ao PP, partido que o indicou ao cargo na Petrobras. As anotações atribuem 7 milhões e meio ao PNAC, que, segundo a investigação, seria uma sigla para se referir à diretoria nacional do partido. Ontem, a Polícia Federal já havia apreendido documentos na sede da Petrobras no Rio. O alvo dos agentes foi um contrato assinado entre a estatal e a Eco Global Ambiental de quase R$500 milhão que teria beneficiado Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, ambos presos no mês passado. Em relação ao referido contrato, a Petrobras informou por meio de nota que não houve desembolso e que o pagamento só começaria a ser feito no mês de julho. O presidente do Senado, Renan Calheiros, tem até amanhã para prestar informações sobre a criação de uma CPI para investigar irregularidades na Petrobras e nas obras do Porto de Suape, além de cartel no metrô de São Paulo. A ministra do STF, Rosa Weber, afirma que somente depois disso é que será possível analisar os pedidos de liminar feitos por governistas e oposição sobre as CPIs. Há 2 pedidos de criação de CPI no Senado. Os aliados do governo querem uma comissão que investigue as 3 denúncias juntas. Já a oposição quer que os casos sejam separados. Agora confira os destaques desta semana e de outras principais revistas do país. A Carta Capital traz uma reportagem sobre o doleiro Alberto Youssef, preso durante a Operação Lava Jato. Na matéria, a revista relembra outros escândalos de corrupção que ele estaria envolvido. A revista Época aborda a revolução tecnológica que poderá levar fábricas para dentro de casa. Profissionais pioneiros nesta nova forma de trabalho são os destaques da reportagem. José Genuíno passa por nova perícia médica. Acompanhado da mulher e de um filho, o ex-deputado esteve na tarde deste sábado no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. O teste, coordenado por uma junta médica do Hospital Universitário de Brasília, limitou-se apenas a uma avaliação física, já que os exames laboratoriais foram feitos anteriormente. Com base no resultado da perícia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, vai decidir se Genuíno continuará em prisão domiciliar ou retornará ao presídio da Papuda, no Distrito Federal. O ex-deputado foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão no processo do mensalão petista. Veja agora as manchetes de amanhã dos principais jornais do país. No estado de São Paulo, relatório do TCU pede que Dilma responda por Passadina. De acordo com a publicação, documentos do Ministério Público pedem que os membros da cúpula administrativa da Petrobras em 2006 sejam responsabilizados pelas irregularidades na compra da refinaria.
A Folha de São Paulo traz na capa: sindicatos usam a Copa para cobrar salário maior. Na matéria, o jornal informa sobre 16 categorias que usam a Copa do Mundo como pressão para conseguir aumento salarial. O Ministério da Saúde diz que vai analisar estudo que questiona a eficácia do Tamiflu no tratamento da gripe suína. O estudo realizado pela Cochrane Collaboration, uma rede internacional de pesquisas em saúde, concluiu que o medicamento antiviral Tamiflu, usado para combater a gripe suína, não evita a disseminação da doença, nem reduz suas perigosas complicações, apenas auxilia na eliminação dos sintomas. O medicamento tem sido usado em larga escala no Brasil e no mundo para combater o vírus H1N1 desde a pandemia da gripe em 2009. Sistema Cantareira tem novo recorde negativo e chega a apenas 12% da capacidade total. A falta de chuvas no primeiro trimestre deste ano antecipou do fim de agosto para meados de julho a previsão de colapso no sistema Cantareira. O número de moradores que reclamam da falta d'água aumentou na Grande São Paulo. A estimativa é que a partir de julho deve ser necessária a retirada do chamado volume morto, que necessita de bombeamento para ser captado. Para tentar conter a crise no abastecimento de água, o governo oferece um desconto de cerca de 30% no valor da conta para consumidores de 31 cidades da região metropolitana que economizarem 20%. O sol brilhou forte nesse sábado e a máxima chegou aos 31 graus. Mas, segundo os meteorologistas, o tempo começa a virar ainda nessa noite. E o domingo promete ser chuvoso e friozinho. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. As temperaturas caem a partir de amanhã no centro-sul do Brasil e o tempo fica bem chuvoso. A explicação é uma frente fria que avança do sul em direção ao sudeste. E conforme esse sistema se desloca, uma massa de ar polar derruba as temperaturas no sul do Brasil. A máxima amanhã não ultrapassa os 20 graus em Porto Alegre e os 22 em Curitiba. No Rio de Janeiro, o tempo fica aberto e os termômetros batem na casa dos 33 graus. E o dia será de sol também em Belo Horizonte, com máxima de 31 graus. Já aqui em São Paulo, a frente fria deixa o tempo chuvoso em boa parte do estado. O sol só aparece no oeste e no norte, como na cidade de Presidente Prudente, onde a máxima vai aos 28 graus e também na região de Ribeirão Preto, onde faz calor de 32 graus. Já em toda a faixa leste, o tempo fica fechado e a chuva não tem hora para acontecer. E as temperaturas caem. A máxima não passa dos 27 graus no litoral e também na região de Campinas e de Sorocaba. Aqui na capital, amanhã, mínima de 20, máxima na casa dos 26 graus durante a tarde. Já na segunda, a chuva continua e a máxima não deve ultrapassar os 22 graus. Já na terça-feira, mais frio ainda, mínima de 16 e máxima prevista de apenas 21 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Uma trilha com coatis, macacos e plantas nativas da Mata Atlântica. Essas são algumas das atrações do Parque Ecológico do Tietê. O parque, que completa 32 anos este mês, ainda é pouco conhecido pelo público. São 14 mil metros quadrados de muita natureza. Alunos de escolas de todo o estado visitam o parque diariamente. Para os professores, ensinar na prática os cuidados com a natureza é essencial para a formação desses pequenos. Para que eles tenham a preocupação com o planeta futuro, né? De saber que o lixo jogado hoje pode ficar para os filhos, para os netos. Um educador ambiental sempre acompanha os grupos para explicar as curiosidades da mata. Onde não tem a mata, a temperatura é mais elevada, né? E chega a ser 10 graus de diferença entre Melino Matarazzo e ali onde a gente precisa chover, que é a Serra da Cantareira. Todos os animais vivem soltos no parque. Para não atrapalhar a rotina dos bichinhos, as visitas são agendadas e só acontecem com grupos pequenos. Para você também é muito mais legal aprender na escola, dentro da sala de aula ou aqui? Aqui. Por quê? Porque eles mostram as árvores, a poluição. E se você encontrar alguma cobra aqui, você vai ficar com medo? Vai sair correndo? Eu vou ficar com medo. Mas não quer encontrar nenhuma? Não.
E essa é a parte mais procurada aqui do parque, a Ilha dos Macacos. São 150 espécies de animais silvestres, entre coatis, macacos, capivaras e muitos outros. Como a cidade não está mais horizontal e sim verticalizada, as crianças não têm mais esse contato com a natureza como pode ter aqui no parque, né? As crianças só veem isso aí em filme, na televisão, né? Então, o contato deles assim é impressionante, te deixa muito contente em ver isso daí. Com um trecho de mata nativa, o parque é ideal para pessoas de todas as idades praticarem exercícios físicos. Por mês, mais de 300 mil pessoas passam por aqui. É um total de 9 quilômetros de trilhas, pistas para caminhada e este lago cheio de pedalinhos. Cada grupo que vem, seja uma escola, um projeto social, traz os seus próprios objetivos e a gente soma os objetivos desses grupos aos nossos num trabalho que é conjunto, que é conscientizar. O Parque Ecológico do Tietê fica na rua Kira Akangatara, número 70, na altura do quilômetro 17 da rodovia Ayrton Senna. O funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita, mas as trilhas na mata precisam ser agendadas pelo telefone 2958 1477. Um homem de 18 anos morreu numa troca de tiros com soldados do Exército no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Segundo a Força de Pacificação, um veículo do Exército fazia patrulhamento quando os militares viram 2 homens suspeitos. A dupla teria feito disparos e houve troca de tiros. Um dos suspeitos morreu e o outro fugiu. Esse é o primeiro registro de morte na Maré desde o início da ocupação das Forças Armadas, há uma semana. Os moradores, em protesto, fecharam parcialmente a linha amarela. Os 4 soldados envolvidos no caso já prestaram depoimento. Na Itália, protesto anti-governo acaba em confronto com a polícia. A marcha teve início pacífico no centro de Roma e pedia por ações do governo contra o desemprego no país e as medidas de austeridade. A confusão aconteceu no final da tarde, depois que manifestantes atiraram fogos de artifícios contra a tropa de choque que acompanhava o grupo. De acordo com a mídia italiana, 6 pessoas foram detidas e pelo menos uma ficou gravemente ferida. Na França, a população também foi às ruas por mudanças na política. Manifestantes de extrema esquerda afirmam que o presidente François Hollande favorece mais empresários do que o povo. Eles pediam por redistribuição de riqueza e protestavam contra a reforma aprovada pelo governo há 2 semanas e que adotou medidas de austeridade, como o corte de gastos públicos. O governo venezuelano divulga relatório com o número de mortos nos protestos e intensifica a investigação de abuso por parte de policiais. De acordo com os novos dados, 41 pessoas foram mortas desde fevereiro nas manifestações contra as altas taxas de inflação e criminalidade no país. Além disso, 175 detidos ainda não foram liberados. Também foi informado o indiciamento de 8 agentes do governo por repressão e morte. O anúncio aconteceu horas depois do final da primeira reunião entre Nicolás Maduro e setores da oposição. A próxima reunião está marcada para terça-feira e tem o objetivo de encontrar uma solução para a crise política e econômica do país. Homens armados invadem prédio do Serviço de Segurança em cidade no sudeste da Ucrânia. De acordo com a polícia local, cerca de 15 homens que fazem parte de um grupo radical pró-Rússia tomaram uma delegacia na cidade de Slaviansk, próxima à fronteira com a Rússia. Além de ocupar o prédio, eles construíram barricadas na rua. Mascarados e armados com fuzis e pistolas, eles montavam guarda do lado de fora do edifício. O ministro do Interior da Ucrânia, Arsen Avakov, garantiu que as forças especiais da polícia já se dirigem a Slaviansk para liberar a delegacia tomada pelos radicais. Nesta manhã, um outro grupo de ativistas pró-russos invadiu a Procuradoria Regional de Donetsk, cidade a 120 quilômetros de Slaviansk, mas horas depois liberaram pacificamente o edifício. A Ucrânia vive uma grave crise social e política desde novembro de 2013, quando o governo do então presidente Viktor Yanukovych desistiu de assinar um acordo de livre comércio e associação política com a União Europeia e decidiu buscar relações mais próximas com a Rússia.
Depois de protestos violentos da oposição que deixaram centenas de mortos, Yanukovych foi deposto. A Crimeia começou um movimento separatista e se anexou à Rússia. Desde então, a tensão entre os dois países só aumenta. Justiça retira acusação contra bebê de 9 meses no Paquistão. Mohammed Mossa Khan foi levado pelo avô à audiência em um tribunal em Lahore, no nordeste do Paquistão. A justiça paquistanesa retirou a acusação contra o bebê de tentativa de homicídio. Ele e outros membros de sua família haviam sido acusados de ter matado um dos policiais que tentava acabar com um confronto entre um grupo de moradores e funcionários de uma companhia de gás. A polícia local abriu uma investigação interna para determinar por que o menor foi acusado junto com os familiares. Hamid Abu Taleb, novo embaixador iraniano na ONU, não terá seu visto concedido pelos Estados Unidos. De acordo com a Casa Branca, ele teria envolvimento na tomada de reféns da embaixada americana em Teherã em 1979, quando populares que haviam deposto o Shah, favorável às potências ocidentais, ocuparam o prédio. Hamid Abu Taleb negou reiteradamente sua participação na invasão. Na Índia, ataques contra eleições deixam pelo menos 13 mortos. As duas explosões tinham como alvo um ônibus com funcionários eleitorais e policiais. Diversas urnas foram danificadas. Rebeldes maoístas se responsabilizaram pelos ataques. A maioria jovem do país está descontente com a alta taxa de desemprego e a corrupção do governo de esquerda, que está no poder há 10 anos. 814 milhões de eleitores vão às urnas no país, o que faz desta uma eleição histórica na maior democracia do planeta. Ciclone atinge a costa leste australiana. O fenômeno provocou fortes chuvas e ventos de 230 km por hora e foi classificado como força 2 na escala que vai até 5. De acordo com autoridades, o ciclone tem potencial para causar graves danos às propriedades. Um jornal da Malásia afirmou que o copiloto do voo MH370 tentou fazer uma ligação com o celular pouco antes do avião sumir dos radares há mais de um mês. A publicação cita fontes anônimas e não diz com quem o copiloto teria tentado fazer contato. As buscas pelo avião se concentram no Oceano Índico, próximo à Austrália, porque evidências mostram que a aeronave teria feito uma mudança brusca na rota. O avião levava 239 pessoas a bordo e deveria ter feito o trajeto de Kuala Lumpur, na Malásia, até Pequim, na China. Hoje, o premier da Austrália afirmou que os sinais das caixas pretas estão sumindo. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Boa noite e um bom fim de semana. Uma boa noite e um ótimo domingo. Nesta segunda, 11h30 da noite, Maria Lídia comanda uma entrevista inédita em Hora do Voto. Assista agora, Gazeta Imóveis.